Ok, pessoal? Então vamos falar um pouco do tópico cálculo de volumes. Como são vários exercícios diferentes, eu escolhi um em particular, os outros são similares. Ok? Então a ideia desse exercício é a gente considerar a região no plano compreendida entre os gráficos da função y igual a x e y igual a 2x menos x2. A região é essa mostrada na figura, que em geral o aluno não tem dificuldade de identificar. Ok? Então o exercício pede o seguinte, como diz o enunciado, para a gente dar uma integral representando o volume do sólido que a gente obtém girando essa figura em torno do eixo y. Ok? Só que eu peço duas coisas. Eu peço na letra A que a integral seja relativa à variável y e na letra B relativa à variável x. Como a gente vai ver, cada uma desses dois itens vai se aplicar a um dos métodos. Ok? Primeiro passo, a gente vai ver que vai ser necessário a gente identificar os pontos de interseção dos gráficos. Ok? Nesse caso aqui é simples, a gente vê que eles vão se intersectar na origem e no ponto de coordenadas 1 e 1. Em seguida a gente passa a avaliar que método utilizar. Okay? Ok, então, na minha opinião, o método mais fácil seria o método das seções transversais. Por quê? Imagina que essa figura aqui ilustre a ideia. Se você tiver um sólido e você souber a área de uma seção transversal, a ideia é você somar todas essas áreas de seções transversais e você vai obter o volume. Você vai somar na direção da altura. Certo? O nosso sólido aqui seria obtido aquele sólido que a gente obteria girando a figura que a gente viu antes em torno do eixo y. Então você teria seções transversais nessa forma, na forma de uma arruela. Ok? Para a gente fazer o cálculo dessa figura, a gente precisaria, usando o método das seções transversais, a gente precisaria saber os raios dessa arruela. Certo? Para isso a gente poderia, claro, escrever em termos de x e de y. Mas como eu comentei aqui, a gente vai ter que somar essas áreas de seções ao longo do eixo altura, que no caso é o eixo y. Certo? Então, esses raios das seções transversais têm que ser dados em termos da variável y. Certo? Por isso o método das seções transversais vai nos dar uma integral em termos da variável y. Okay? Os raios aqui em questão seriam a distância do eixo até cada uma das funções. Lembra que essa função aqui é a função y igual a 2x menos x2. Essa função aqui é a função y igual a x. Como eu comentei, para a gente aplicar o método das seções transversais, esses raios têm que ser dados em termos da variável y. Certo? Então vamos ter que isolar x em cada uma delas. Essa aqui já está dada. A distância do eixo até esse ponto, no nível y, seria y. Certo? A distância desse ponto até esse seria dada pela função que você obtém isolando y aqui. Ok? Como que a gente poderia fazer isso? Poderíamos reescrever isso dessa maneira. Menos x ao quadrado menos 2x. E aqui você completaria o quadrado. Completando o quadrado, ficaria menos x2 menos 2x para ficar um quadrado perfeito, falta somar 1 aqui, tá? Aí aqui ficou menos 1, então você tem que acrescentar 1, ok? Ou seja, você teria y igual a menos x menos 1 ao quadrado mais 1, isolando a parte que aparece x menos 1 ao quadrado igual a 1 menos y, teríamos, portanto, extraindo a raiz, x igual a 1 mais ou menos a raiz de 1 menos y. Certo? Mas aqui a gente tem que ver qual dessas duas funções a gente vai considerar. Aí você olha no gráfico, a variável x tem que estar no máximo até 1. Então você não pode estar acrescentando alguma coisa aqui. Então o teu x na verdade vai ser 1 menos a raiz de 1 menos y. Certo? Essa função aqui representa o que seria o raio menor aqui. Certo? Se a gente chamar esse raio aqui pequeno de R pequeno de Y e esse outro grande de R grande de Y, a gente teria então R pequeno de Y igual a essa função, 1 menos raiz de 1 menos Y. O R grande seria
o próprio y. Certo? Ok? Bom, mas a seção transversal é uma arruela, certo? Então a área dessa arruela é a área do círculo maior. A área do círculo maior é π vezes o raio grande ao quadrado, menos a área do círculo menor, menos π vezes o raio menor ly pequeno. Ou seja, nesse caso, a área dessa seção transversal vai ser π, vamos colocar tudo junto já, vezes r grande ao quadrado seria y ao quadrado, menos o r pequeno ao quadrado. R pequeno ao quadrado é essa função ao quadrado. Então, 1 menos raiz de 1 menos y, tudo isso ao quadrado. Essa função representa a área da seção transversal no nível y, certo? Para você calcular o volume do sólido, a ideia é você somar ao longo do eixo, altura, todas essas funções seção transversal. Né? Você vai somar no eixo y até que ponto? Você tem que somar desde o nível y igual a 0 até o nível y igual a 1. Ou seja, o volume vai ser igual à integral. Desde 0 até 1, você vai ter que somar todas essas seções transversais, ou seja, todas essas funções. Então você vai integrar essa função aí. y2 menos 1 menos raiz de 1 menos y. Tudo isso ao quadrado. Certo? Ou seja, para calcular usando o método das seções transversais, neste caso você precisou representar a integral em termos da variável y. Essa seria a resposta do item A. Ok, pessoal. Então, como a gente viu no item anterior, na minha opinião, a maneira mais simples de você calcular o volume é pelo método das seções transversais. Neste caso, como a gente está girando em torno do eixo y, a seção transversal vai ter que ser uma função do y, certo? Então, se você quiser, como no item B está pedindo, representar o volume por uma integral em termos da variável x, não tem jeito, você tem que apelar para o método das cascas cilíndricas, certo? A ideia do método das cascas cilíndricas é separar o teu sólido obtido em pequenas cascas cilíndricas, como está representando essa figura aqui, certo? Então, para cada nível x, essa casca cilíndrica vai ter um raio R de x e uma altura H de x com uma certa espessura que eu chamei aqui de ΔX, certo? Então, o volume de uma casca cilíndrica vai ser aproximadamente dado por essa expressão aqui, 2π vezes o raio vezes a altura vezes a espessura, certo? Isso não é difícil de ver, está no seu caderno didático, ok? Então, a ideia é você somar o volume de todas essas cascas cilíndricas fazendo a variável x andar, né? No caso, você vai andar ela de 0 até 1. Certo? Fazendo essa soma, a soma infinita seria uma integral, então o volume vai ser dado por essa forma. Ok? Então resta a gente obter o que representa a função raio e o que representa a função altura. Certo? Nesse caso é simples. A função raio para o nível x, certo? Vai ser o próprio x. Certo? Então raio de x é x. A altura vai ser justamente a distância entre uma curva e outra. Né? Então vai ser y, 2x menos x2 menos x, ou seja, h de x vai ficar x menos x2. Então você tem os dados para aplicar a fórmula, você vai integrar onde? Você vai ter que integrar onde a variável x está variando, que é desde 0 até 1. Portanto, o seu volume vai ficar pela fórmula, né? 2π vezes a integral x variando desde 0 até 1, desde 0 até 1, raio de x é x, h de x é x menos x2 dx, ou ainda 2π integral de 0 a 1 de x2 menos x3 dx. Essa é a resposta do item B.